Fala pessoal, seja muito bem-vindo para essa videoaula. Meu nome é Michel Albino e nesse encontro de hoje eu quero bater um papo muito especial com você, investidor. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta importante. Talvez você ache que é simples, mas para alguns investidores pode ser que não seja tão simples assim. Eu quero te perguntar se a sua carteira de investimento está tendo uma rentabilidade satisfatória. Você saberia me dizer isso? Bom, apesar de ser uma pergunta simples, muita gente ainda não consegue fazer uma avaliação para saber se o portfólio, se a sua carteira de investimento está tendo uma rentabilidade compatível com a relação de risco e retorno ou uma rentabilidade satisfatória. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como eu penso que uma carteira deve trabalhar em relação à rentabilidade. Beleza? Obviamente que a rentabilidade está associada ao risco. Em teoria, quando você tem um risco maior, você busca uma rentabilidade maior. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que para avaliar uma carteira de investimentos, a gente precisa ter um parâmetro. E o parâmetro atual é a taxa livre de risco. O que seria essa taxa livre de risco? Seria a rentabilidade mínima que a minha carteira deveria render, que o meu portfólio deveria render. Bom, a taxa livre de risco hoje, ela é chamada de CDI, ou taxa Selic. E hoje ela está sendo praticada, né, a rentabilidade dela é de 6,40 ao ano. Significa dizer então que uma carteira de investimento deveria render no mínimo 6,40% ao ano, levando em consideração a taxa de hoje. Só que a gente não vai avaliar dessa maneira, a gente vai avaliar quantos por cento essa carteira tem rendido em relação à taxa livre de risco. Então se eu te falar assim, olha, a carteira A rendeu 100% de 6,40. Então rendeu 6% de 6,40. A carteira B rendeu 200% de 6,40. Então a gente vai perceber que a carteira B teve uma rentabilidade em relação à taxa anual de 12,80. 200% do 6,40. Então é esse o parâmetro que a gente vai avaliar. Obviamente eu sei que muitos de vocês já conhecem isso, mas é importante eu mencionar nesse vídeo porque tem pessoas que ainda não entendem esse conceito. Bom, entendido esse conceito, que é bastante simples, né? A gente vai perceber que para poder fazer uma avaliação de uma carteira, a gente precisa primeiro entender que um portfólio deve ser montado basicamente através de 4 perfis de investidor, né? Perfil de risco, basicamente. Então a gente tem o perfil conservador, a gente tem o perfil moderado, moderado arrojado e o arrojado. Antigamente, né, até hoje, se a gente olhar na literatura, a gente normalmente tem 3 perfis. Mas eu gosto de colocar esse moderado arrojado porque pular do moderado para o arrojado direto é um salto muito grande. Então eu coloco esse aqui no meio. Bom, uma carteira conservadora, ela vai trabalhar com um portfólio montado de renda fixa e de renda variável. 90% de renda fixa, 10% de renda variável. E aí, qual que é a perspectiva de rentabilidade dessa carteira? 110 a 120 do CDI, ou seja, 110 a 120 da taxa livre de risco, hoje 6,40. Então, a minha expectativa ali seria pegar entre 110 e 120 e 6,40. Essa seria a expectativa de rentabilidade. Lembra que eu estou falando de expectativa. Expectativa pode ser que não se concretize. Mas quando a gente fala de uma carteira conservadora, significa dizer que ela tem uma maior probabilidade de trabalhar dentro dessa faixa de rentabilidade, porque ela oscila menos. Quanto mais conservadora uma carteira, menos ela oscila. Quanto mais arrojada, mais ela vai oscilar. Então, as mais arrojadas traz uma expectativa de rentabilidade maior, porém, ao mesmo tempo, pode eventualmente trazer uma maior probabilidade de não conseguir chegar nessa rentabilidade, diferentemente de uma carteira conservadora que normalmente, se bem montada, com 90% de renda fixa, 10% de renda variável, vai trabalhar entre 110 e 120 do CDI. Beleza? Bom, a partir daí a gente tem uma carteira moderada para aquele investidor que está sujeito a assumir um pouquinho mais de risco para de repente buscar uma rentabilidade um pouco maior. Essa carteira vai trabalhar com 20% de renda variável, na verdade até 20% de renda variável e 80% de renda fixa. E a expectativa de rentabilidade para ela é entre 120 e 130 do CDI. Beleza? Agora a gente pega uma carteira moderada arrojada. E a gente já vai ver que o
percentual de renda variável dele é maior, até 30% do portfólio, né? Então entre 20% e 30%. E essa carteira busca uma rentabilidade entre 130% e 140% do CDI. Já uma carteira arrojada, ela vai trabalhar a partir de 140%. Só que nesse caso, normalmente o investidor tem 60% em renda fixa e 40% em renda variável. E aí, claro, ele está buscando uma rentabilidade acima de 140 do CDI, que pode ser 200, pode ser 300, pode ser 500, mas ao mesmo tempo pode ser uma rentabilidade inferior a uma carteira conservadora por conta da composição de risco que ele tem no portfólio, que é uma composição bem arrojada, né? 40% do portfólio em renda variável é considerado uma composição arrojada. Isso, obviamente, pode trazer risco para o investidor, né? Risco de, eventualmente, ter uma rentabilidade negativa. A parte de renda variável comprometer a parte de renda fixa. O investidor deve estar ciente disso. Em resumo, é importante a gente entender isso porque a gente, no momento que monta uma carteira de investimento, a gente deve ter uma expectativa de rentabilidade e fazer uma avaliação constante para ver se essa expectativa está sendo atingida ou não, né? Se a gente está conseguindo realmente performar dentro dessa expectativa de rentabilidade. Um outro ponto importante é que a gente vai ver que quando a gente monta uma carteira de renda fixa bem elaborada, ela pode inclusive ter uma rentabilidade compatível com uma carteira arrojada, por conta da diversificação, né? Então você pega lá títulos pré-fixados, IPCA, pós-fixados, faz aquele mix e aquilo pode propiciar para você uma rentabilidade superior a uma rentabilidade de uma carteira arrojada. Mas, ao mesmo tempo, uma carteira arrojada que busca uma rentabilidade maior do que uma carteira conservadora, ela pode trazer para você uma rentabilidade compatível com uma carteira de renda fixa conservadora ou eventualmente negativa. Vai depender de como o mercado, né, de como aquela composição de renda variável vai performar durante todo esse período de aplicação que você ficou. Beleza, pessoal? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa confusa, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder você. Se você quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, é o primeiro link da descrição. Clica lá, você vai ser direcionado para uma videoaula, vai conhecer um pouco do nosso trabalho. Nessa videoaula eu vou te explicar como analisar qualquer tipo de investimento de uma forma simples, rápida e eficiente. É o primeiro link da descrição. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!